Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracle. Eu sou Vivian Keller-Facury e a gente vai falar como enfrentar o inconveniente. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. A gente precisa ficar muito atento quando surgem algumas coisas inconvenientes na nossa vida. Quando surge uma coisa que você não gosta, que te dá preguiça de fazer, você tende a ter algumas reações e é sobre essas reações que eu queria falar um pouco hoje. Essas reações são os subterfúgios que você costuma usar, que as pessoas costumam usar quando surge uma situação que ela fica com muita preguiça. Vamos ver quais são. A primeira de todas é: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, e sempre você vai acabar colocando coisas que você tem para fazer no seu dia a dia, que você curte até mais fazer, mas que como aquilo determinado, que é uma coisa que te dá preguiça, você não gosta de fazer, então você muito convenientemente não tem tempo. E a verdade é que, se te interessasse, você se viraria para arranjar tempo. Se fosse uma coisa que fosse um pouco mais conveniente, você até arranjaria tempo. Mas, já que você não gosta muito, eu não tenho tempo. A segunda é: eu não posso por causa das minhas obrigações. Eu tenho aquela obrigação para fazer, eu tenho tal coisa para fazer, isso aqui é muito importante, então eu não posso por causa dessas obrigações. Não, você até tem essas obrigações, mas na verdade, se você se interessasse, se fosse uma coisa que você achasse muito legal, daí você ia arranjar um tempo, você ia conseguir fazer, e essas obrigações que você muitas vezes acaba deixando de lado para fazer o que te convém mais, para fazer o que você acha mais legal, neste caso, como você está com preguiça, então você tem que cumprir com as suas obrigações com muita urgência. Aquilo que muitas vezes ficou em segundo lugar na tua vida, agora mais do que nunca é extremamente primordial. Não faça isso, isso é um subterfúgio. Outra coisa também que a gente usa também como desculpa, como subterfúgio para fugir de coisas que a gente está com preguiça de fazer, que são muito inconvenientes de fazer, eu estou muito cansado. Eu não estou aguentando, que eu já fiz muita coisa hoje, eu tenho feito muita coisa essa semana, esse ano, nossa, eu fico muito cansado, então não dá para eu fazer porque eu estou muito cansado. E a real é que se, por exemplo, uma mulher, se surge uma promoção maravilhosa num determinado lugar que está tudo com 90% de desconto, você larga tudo e aquela energia de quem estava com preguiça surge do além e de repente você tem toda a energia do mundo para fazer aquilo que você acha conveniente, que você não tem preguiça de fazer. Mas levando em consideração que a gente deve imitar a Jesus, porque ele era perfeito e a gente deve fazer as coisas como ele fazia, vamos pensar um pouco. Será que Jesus, por exemplo, estava a fim de morrer na cruz? Absolutamente não, de jeito nenhum. Tanto é que ele pediu: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, não a minha vontade. Mas Jesus não queria, ele não estava com vontade de fazer. Por isso, a gente deve seguir esse exemplo e saber que muitas vezes na vida as coisas vão ser bem inconvenientes, vão ser desagradáveis, mas a gente precisa fazer. Depois, ele mesmo falou que foi de grande alegria o fato de ele ter feito esse sacrifício por nós. Por quê? Porque ele nos deu a chance de nós sermos salvos. Ele fez esse sacrifício por nós e para ele se tornou uma alegria. E as coisas, quando a gente se sacrifica, são assim. A gente faz um sacrifício agora para depois esse sacrifício se tornar uma alegria na nossa vida. O problema de a gente só fazer o que é agradável não surge num curto prazo, mas sim no longo prazo. É a longo prazo que a gente vai pagar muitas vezes bem caro por ter feito o que no curto prazo era super agradável de fazer. E é assim que a gente está vivendo, é assim que a nossa sociedade está vivendo muito. A nossa sociedade está vivendo muito de uma maneira extremamente agradável. Só que isso está gerando uma consequência. A consequência, por exemplo, entre outras, uma das consequências que está gerando é a epidemia de depressão. Como a gente quer ficar sempre lá nos picos de dopamina,
Os neurocientistas têm falado que você viver no pico de dopamina, daqui a pouco não tem o que faça você ter um pico de dopamina, você vai estar para baixo e é aí que você cai numa depressão. Nós precisamos desses altos e baixos, a gente precisa, bom, agora eu estou fazendo uma coisa desagradável e daqui a pouco aquilo vai me dar um prazer, daqui a pouco desagradável, daqui a pouco vai me dar um prazer, a gente precisa disso. Se a gente não tiver esse tipo de vida, que vai ter os altos e baixos, daqui a pouco você cai numa depressão. É assim que a gente conseguiu, né, que a nossa sociedade conseguiu fazer com que surgisse essa epidemia de depressão. Parece maravilhoso você só fazer o que você gosta, só que essa não é a vontade de Deus. Não foi assim que o nosso Criador nos criou para viver. E quando você compra um produto e você não lê o manual de instruções, ou se você lê e pensa, quer saber, eu vou fazer do meu jeito, as consequências virão. Aquele produto provavelmente vai dar problema lá no futuro. E assim mesmo, se a gente vive a vida não de acordo com o que o nosso Criador nos criou para viver, e a gente não lê o nosso manual de instruções, que é a Bíblia, ou a gente até lê, mas não coloca aquilo em prática, aquilo vai dar problema lá na frente. É simples assim. Por isso, com um ano novo aí, a gente deve parar para pensar quais são as inconveniências, as coisas que dão preguiça na nossa vida, que a gente deve parar e enfrentar. A gente deve parar de evitar essas coisas na nossa vida e enfrentar e parar de ter preguiça de fazer aquilo. O interessante é que essas coisas podem mudar muito de uma pessoa para outra. O que para você pode dar muita preguiça de fazer, para mim eu não tenho preguiça nenhuma de fazer isso e vice-versa. Por exemplo, eu faço treinos de musculação todos os dias. Tem muita gente que acha isso péssimo, que acha terrível ter que fazer isso, tem preguiça disso. Eu tenho preguiça de muitas coisas que outras pessoas não têm, que para mim é super chato e que para as outras pessoas não é. Então, isso varia muito e você precisa analisar na sua vida o que é que você tem muita preguiça de fazer, que você precisa fazer, que você deveria estar fazendo. Por isso, a gente precisa tomar muito cuidado para não usar o que a gente tem que fazer como desculpa para não fazer o que a gente tem que fazer e que é mais importante na nossa vida. Porque muitas vezes as coisas que você tem para fazer não são tão importantes e outras coisas que você deveria estar priorizando na sua vida, você não está porque você está usando essas coisas menos importantes como desculpa para não fazer nada. Principalmente quando existe uma boa causa por trás, às vezes tem uma causa muito nobre, então vamos supor que você ajude outras pessoas e você usa aquilo como uma desculpa para você poder então ficar só fazendo aquilo que você gosta e as coisas importantes também para a sua vida, você deixar de fazer. Não que a gente não deva fazer coisas para ajudar outras pessoas, é lógico que sim, mas não use isso como uma desculpa na sua vida para você deixar de fazer coisas que você teria responsabilidade ou que seriam importantes para a sua vida. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.